Então abram suas Bíblias, capítulo de Mateus 25, Mateus capítulo 25, e nós vamos estar lendo o verso 14, 15, 16, 17 e 18, verso 14 ao 18, Mateus 25. Trago um abraço aqui para a igreja do nosso querido pastor Eliomar Soares. Ele disse que quer vir aqui fazer uma vigília, viu? Estivemos com ele ali ontem na igreja, 32º aniversário da igreja. Foi um momento muito impactante de Deus ali para nossas vidas, que estivemos ali. Tivemos o privilégio ainda de, depois do culto, ir com ele lá no monte. Lá ele mostrou a gente um local de oração, que ele disse que já chegou a ver 1000 pessoas naquele monte ali de oração. Tivemos com ele um tempo ali e retornamos hoje à nossa casa. É por isso que algumas pessoas do ministério estão ainda aí descansando um pouco, vão trabalhar amanhã. Chegamos praticamente agora, né, Jair? O pessoal, os guerreiros aí, Jair, o Yuri, vieram direto da obra para a igreja. Que Deus abençoe vocês, viu? Teve mais alguém que estava lá que veio direto aí? Não? Só vocês dois mesmo, 2 guerreiros. Vieram no carro do pastor, então receberam a unção de Josué e Caleb. Os 2 vão entrar na terra. Os outros vão entrar depois. Mas eles, irmão, estão na frente. É brincadeira, irmão. Vocês sabem que eu gosto de brincar. Mas estavam comigo, nos acompanhando, e eles pegaram, foi a pipoca quente, tiveram que vir comigo, então a gente chegou na hora do culto. Mas o pessoal chegou um pouco mais cedo, mas tinham ainda outras obrigações, arrumar material, entregar carro, enfim. Mas foi um momento de Deus, a igreja IBTD esteve ali representada naquela festividade, e tenho certeza que Deus está levantando um tempo de muita graça, de bênção, e que nós estamos compartilhando aquilo que Deus tem feito conosco e aquilo que o Espírito tem manifestado. Todos acharam? Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 18, a palavra de Deus diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua, veja na sua versão que está escrito, mas na minha está escrito capacidade. Eu quero que você guarde essa palavra. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa, Senhor, nessa noite, crendo, meu Deus, no agir invisível, meu Pai, do teu Espírito Santo, crendo, meu Pai, que o Senhor é um Deus que fala com o teu povo. Nós confiamos, Senhor, no teu nome, invocamos, meu Pai, cada dia mais a tua presença sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre essa igreja, sobre esse bairro, meu Pai, porque sabemos, meu Deus, que só o Senhor, meu Pai, é quem pode, meu Deus, fazer coisas grandes. É só o Senhor, meu Pai, quem pode nos trazer, meu Pai, aquilo que vem do céu. E nós cremos e confiamos, meu Pai, que estamos vivendo um tempo de uma maior manifestação do Teu Espírito em nosso meio. E assim, meu Pai, é que nós clamamos ao Senhor nessa noite, entregamos as nossas vidas, o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Nós estamos, Senhor, nessa noite com fome, meu Pai, do Teu Espírito, com fome, meu Pai, do Teu poder. Estamos ansiando, meu Pai, que as Tuas manifestações sejam cada vez maiores em nosso meio. Queremos ver, meu Pai, vidas sendo transformadas. Queremos ver, meu Pai, vidas sendo salvas. Queremos ver, meu Pai, o inimigo recuar neste bairro. Queremos ver, meu Pai, o Teu poder avançando, as obras das trevas sendo desfeitas.
Desperta o teu povo neste lugar, meu Pai. Desperta a tua casa, desperta a tua igreja, para que algo grande, Senhor, seja erguido em memorial do teu nome neste lugar, para que haja uma marca, Senhor, para que haja, Senhor, um entronizamento da tua glória, da tua majestade, para que o mundo veja, meu Pai, o teu poder estabelecido na tua casa. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que para nós um dia já teve valor, mas que com o passar do tempo, ou por talvez nós não pudermos até dispor daquilo. E o que é dispor, pastor? Dispor é você se desfazer daquilo, vender aquilo, transformar aquilo novamente em dinheiro. Nós nos esquecemos de coisas que têm valor, estão nas nossas mãos. Eu costumo sempre fazer uma brincadeira, principalmente quando são homens e mulheres casadas. Eu geralmente peço para que essas pessoas olhem as suas mãos abertas, e você pode fazer esse exercício aí onde você está. Homens e mulheres casados, eles vão olhar, eu peço, olha a sua mão direita, a sua mão esquerda, junte uma com a outra, e aí a pessoa junta, e eu pergunto, quanto de dinheiro tem aí dentro da sua mão? Eu sei que a maioria de vocês vai me dizer nada, mas você já reparou o que é que tem no seu dedo esquerdo pendurado aí? Tenho certeza que a maioria de vocês tem um anel de ouro no dedo de vocês. Por isso que eu disse que a brincadeira só serve para homens e mulheres casados. Mas eu não vi, pastor. Eu juntei uma mão e a outra e estava esperando que de valor fosse uma nota de 100, né? Que de valor tivesse pelo menos algumas moedas. Eu lhe pergunto, se você se desfizesse dessa aliança, você acha que quanto em dinheiro você conseguiria por ela? E aí você não vai me responder, mas eu tenho certeza que teriam pessoas aqui que conseguiriam aí até 3 mil reais, 4 mil reais em suas alianças. Por quê? Porque o que você tem no seu dedo é ouro. Mas por que eu ando na rua já há 10, 15, 20 anos com esse anel no dedo e às vezes me esqueço? Às vezes eu me lembro de esconder o celular do ladrão, mas não me preocupo mais com a aliança. E às vezes, se você vender a sua aliança, você pode até comprar 2 celulares do que você tem, a depender do modelo do celular e a depender do modelo da aliança. Por que será? É porque tem um valor econômico isso aqui. Existe. Além de todo o simbolismo, além do matrimônio, eu quero lhe dizer que o anel de ouro que nós chamamos como aliança, ele tem um peso. Sim ou não? Tem um valor ou não tem? E por que nós nos esquecemos disso? A primeira coisa eu já lhe disse. É porque você não tem a possibilidade, ou você não enxerga isso como uma possibilidade, de se você se apertar, você se endividar, ou precisar de dinheiro, você não enxerga isso como uma primeira opção, de levar essa aliança, vender e transformar em dinheiro. E tudo que eu não posso transformar imediatamente em dinheiro, começa para mim, já perdeu valor. E em segundo lugar, porque eu termino me acostumando com essas coisas. Então, o que é que eu quero trazer para vocês nessa noite como entendimento? A Bíblia, quando fala, comparando o reino dos céus a um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Preste atenção, a Bíblia está dizendo que o reino dos céus é como um homem que tem posses, que tem riquezas, que tem dinheiro, e que precisou se ausentar, ele precisou viajar, e enquanto ele estava fora, ele precisava que alguém administrasse para ele aquilo que para ele tinha valor. E ele começa a distribuir, a Bíblia chama aqui de talentos, a cada um dos seus servos, de acordo com a capacidade que cada um deles tinha. A
primeira observação que eu lhe faço agora dentro do exemplo que eu lhe dei, é que muitos desses bens, muitos desses valores, muitas vezes eles não são interpretados no nosso tempo, da forma correta. Por quê, pastor? Porque sempre quando eu tenho uma tendência de ler isso aqui, ou eu espiritualizo tudo, e levo isso aqui apenas ao entendimento de que ele está falando apenas de dons e talentos espirituais, e que eu tenho que multiplicar apenas o dom espiritual que ele me deu, ou posso também tentar materializar tudo no sentido de entender que ele está falando só de dinheiro. Mas eu quero lhe dizer que, a mim, a você, a todos que estão aqui, desde o primeiro dia em que nós respiramos nessa terra, eu vou lhe começar a lhe mostrar algumas coisas. Deus começou a nos dar bens, a nos dar coisas, que nós não enxergamos mais o valor dessas coisas, porque elas estão todo dia conosco. E que nós não temos a possibilidade de necessariamente transformar essas coisas em dinheiro. Mas não é porque eu não vejo e porque eu não posso transformar isso em dinheiro, que essas coisas não têm valor e que eu não tenho obrigação de cuidar delas pelo valor que ela representa a quem me deu para tomar conta. Porque quando eu tomo conta de algo que não é meu, não importa o que eu penso sobre aquilo, mas importa o que a pessoa que é dono daquilo pensa sobre aquilo. Sobre o que é que o senhor está falando então, pastor? Eu estou dizendo a você que nesse mundo, Deus confiou a nós algumas coisas que para Ele têm valor. Os bens pertenciam ao Senhor, e Ele confiou esses bens aos seus servos. Foi exatamente isso que aconteceu. E quando o Senhor confia isso aos seus servos, quando nós entendemos essa realidade, compreendemos agora que, por exemplo, qual foi o primeiro bem que Deus confiou a mim e a você? A nossa vida. Você já prestou atenção que Deus lhe deu uma vida que para você pode ser que a sua vida não tenha valor, mas que para Ele a sua vida tem tanto valor que Ele deu a vida do Filho dEle para resgatar a sua? Eu não sei qual é o valor que você dá à sua vida, mas para Deus a sua vida é tão importante que Ele disse que a sua alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Eu lhe pergunto de verdade, será que quando você olha para a sua vida, quando você olha para você, você enxerga em você mesmo esse valor que Deus vê? De verdade? Às vezes, irmãos, nós nos comparamos com coisas nesse mundo, nos comparamos com objetos, nos comparamos com realidades, e julgamos muitas vezes a nossa vida insignificante, julgamos que a nossa vida não tem importância, julgamos que a nossa vida é algo desprezível, porque as outras pessoas podem não dar valor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, você não pertence às outras pessoas. A sua vida não foi as outras pessoas quem lhe deram. A sua vida quem lhe deu foi Deus. E quando Ele lhe confiou esse primeiro talento, esse primeiro valor, já existe agora sobre mim e sobre você uma obrigação de nós cuidarmos da nossa vida, para prestar contas da nossa vida a quem nos deu. E além disso, queridos, e eu estou lhe dando só um exemplo, nós entendemos que sendo Deus Senhor de tudo, como o Salmo 24, do verso 1 ao 2 diz, do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, preste atenção, é do Senhor o mundo e os que nele pertencem a quem? Ao Senhor. Foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Tudo pertence ao Senhor. Deus lhe deu, irmãos, coisas de valores para você administrar. Deus lhe deu filhos, em alguns casos. Deus lhe deu um casamento. Deus lhe deu trabalho. Deus lhe deu competências, lhe deu qualidades, lhe deu responsabilidades.
E muitas vezes nós levamos a nossa vida sem entender que tudo aquilo que nós praticamos, vamos prestar contas a Deus daquilo que nós temos feito. Não necessariamente, irmãos, e é isso que eu quero lhe mostrar, essa parábola está ligada apenas ao que você faz de obra na igreja. É isso que eu quero nessa noite abrir os seus olhos. Porque eu posso entender a parábola dos talentos e eu posso tentar interpretar ela, limitando ela apenas àquilo que eu posso fazer dentro de um contexto religioso, dentro daquilo que eu tenho que fazer na igreja. Deus me chamou para poder primeiro pregar, então se eu desenvolver esse talento bem, aí agora Deus vai me dar mais outro talento. Então, eu não quero que você entenda como coisas de valor, apenas o trabalho, apenas o serviço que você desempenha nas atividades da igreja. Mas eu quero que você entenda que na sua vida, você como pessoa, você como alguém gerado por Deus, Deus confiou a você coisas de valor e que nós precisamos reconhecer o valor dessas coisas para que não venhamos a ser negligentes na hora de administrar aquilo que Deus nos deu. E por que, pastor, nós seríamos negligentes em administrar aquilo que Deus nos deu? Porque quando o Senhor, queridos, distribuiu talentos, Ele não distribuiu talentos em conformidade com o gosto das pessoas. Você não vai receber um talento só porque você gosta dele. Os talentos aqui, a linguagem que ele usou é exatamente uma linguagem genérica, para expressar e dizer, você recebeu um talento de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, Deus não deixou em crianças de 5, 6, 7 anos a capacidade de gerar filhos. Você não vê criança de 5, 6, 7 anos tendo filhos. Por quê? Porque eles ainda não têm capacidade física, mental, psicológica para cuidar de uma outra criança. A Bíblia diz que os filhos são dons de Deus. São bênçãos de Deus. São presentes de Deus. Os filhos não são nossos. Nós criamos filhos. Você pode até decidir ter um filho, mas você não escolhe que filho é que vem. Você não escolhe. Você não escolhe a personalidade do seu filho. Não escolhe. Você não escolhe como é que esse filho seu ele vai agir, vai reagir, se ele vai ter aptidão para amor. Irmãos, quando você vai ter um filho, não recebe um checklist dizendo, me diga como é que você quer o seu filho, qual é o sexo. Você já prestou atenção nisso? Você vai receber um talento. Mas que talento é esse? Não é você quem escolhe. E é aqui, e é exatamente aqui, que muitas pessoas começam a correr o risco de tratar as coisas que são de Deus e não nossa, com negligência. Nós aqui estivemos na sexta-feira, conversando com o Ministério de Homens, sobre o estudo que nós estamos fazendo de como ser homens de verdade. Quantos estiveram aqui no estudo? Dão glória aí. Amém. Louvo a Deus pela vida de vocês. E o estudo estava exatamente nos mostrando que o fato de você ser homem traz a você responsabilidades de você cuidar e proteger a sua família. Ser homem não é a concepção que o mundo diz a respeito de você, mas é o que a Bíblia diz a respeito do que você precisa ser. E quando eu entendo que o meu casamento, quando eu entendo que os meus filhos são coisas que eu posso simplesmente negligenciar, eu deixo, irmãos, de cuidar daquilo que Deus me deu. Eu deixo de tratar com responsabilidade aquilo que Deus confiou a mim. E isso, irmãos, quando eu começo agora a entender que na minha vida eu também vou enfrentar desafios, vou enfrentar problemas, e que muitas vezes são esses problemas que vão demonstrar qual é o nível de atenção que eu tenho dado àquilo que Deus me deu. Porque você pode ter um bem na sua casa, algo de valor, mas você só vai descobrir se você guardou esse bem de forma segura ou não, é exatamente quando alguém vem para tentar roubar isso de você. Não é enquanto tudo está bem.
Mas é quando as coisas elas começam a virar. Quando você olha para um lado, você olha para o outro, e você não consegue muitas vezes enxergar uma saída para um problema. É aí que muitas vezes o talento que Deus deu a você, o dom que Deus deu a você, ele vai se manifestar para que alguma solução venha, não de forma natural, mas que se manifeste pela manifestação de algo que é de Deus, mas que Ele confiou a você. E assim, nós entramos também nas coisas que para Deus tem valor, mas são coisas que nós usamos para a obra de Deus. Qual é o talento que Deus já lhe deu? Qual foi a obra que Deus já confiou você a fazer? Porque não sou eu que escolho a obra que eu vou fazer, mas é Deus quem escolhe para mim o meu talento. Não fui eu que cheguei lá e pedi: Deus, eu quero 2 talentos. E está lá uma fila de talentos para que eu entre, para que você entre. E que a gente vá pedindo ali a Deus: olha, eu quero esse talento, eu quero aquele talento. Mas a Bíblia diz que o Senhor distribuiu a cada um de acordo com a capacidade que eles tinham. Você precisa entender que se Deus colocou em sua mão algo para você fazer, é porque Ele entende que você tem capacidade exatamente para poder desenrolar e desenvolver aquilo que está sobre você. Como está o seu casamento, irmãos? Como estão os seus filhos? Como está o seu trabalho? Como está a sua vida ministerial? Será que se nós hoje fôssemos prestar contas de tudo aquilo que Deus nos entregou, será que nós teríamos algo positivo para apresentar nesse saldo, nesse balanço? Será que nós teríamos algo que viesse a impactar as pessoas, assim como nós somos impactados em saber que tiveram pessoas que receberam 5 talentos e no resultado final elas tinham dobrado exatamente aquilo que elas tinham recebido no início? Por que elas fizeram dessa forma? A Bíblia diz que mais ainda lhes foi dado. Mas pastor, eu pensei que quando eu desenvolvesse algo, ali pararia e estaria bom. Veja como a vida nos ensina assim. Você tem os seus filhos, você cria os seus filhos, e depois que os seus filhos já estão grandes, vêm os netos. E agora você tem que cuidar dos seus filhos e cuidar agora dos netos. E se Deus lhe der vida, você vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos netos e vai cuidar dos bisnetos. E se você na sua família for uma boa referência de mãe, for uma boa referência de vó, ainda vem um sobrinho para lhe pedir conselho, porque está passando um problema na sua vida, na vida dele. Ainda vem um primo: me ajude, minha tia, eu estou passando uma dificuldade. Por quê? Porque aquilo que você administrou na sua casa começa agora a irradiar para quem está próximo, e você começa a impactar a vida de pessoas que estão ao seu redor. Você pode ser uma referência de Deus nessa terra. As pessoas, irmãos, estão simplesmente jogando fora as suas vidas. Elas vivem as suas vidas como se as suas vidas fossem simplesmente um palito de fósforo, sem qualquer propósito, queimando nas suas mãos. Como se não houvesse um valor que foi dado por Deus e que foi pago por Ele sobre a minha vida e sobre a sua. E as pessoas vivem de forma irracional, apenas alimentando os seus instintos. E que instintos? Que negócio é esse? Que conversa é essa? É coisa simples. Não são coisas tão complexas como você talvez esteja imaginando. Mas o Senhor nos alertou para um perigo de nós levarmos a nossa vida apenas comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, ou seja, satisfazendo as minhas necessidades físicas, as minhas necessidades emocionais, mas sem entender o propósito de todas as coisas que estão instituídas por Deus, e mais, e entender que há uma responsabilidade que foi me dada, e que eu não posso simplesmente dizer: Deus, eu não queria receber esse talento.
eu não tenho tempo para desenvolver o que o Senhor me deu. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não se enganou, mas Ele deu talentos e capacidade às pessoas, exatamente dentro daquilo que elas tinham capacidade de fazer. E aí a Bíblia diz que chegou um momento chamado de acerto de contas. Queridos, nós precisamos compreender de fato que Deus há de chamar o seu povo, aqueles a quem Ele entregou e confiou coisas, e confiou dons, e confiou os talentos, confiou valores dessa vida. Vai ter um momento de prestação de contas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, a Bíblia diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, preste atenção, de acordo com as obras que foram praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O que é que a Bíblia está nos ensinando aqui? Dizendo a mim e a você, que você pode praticar boas obras, mas você também pode praticar obras ruins. E uma dessas obras ruins que a Bíblia nos adverte é quando nós não compreendemos perfeitamente que foi Deus quem nos confiou valores que estão sobre as nossas mãos. Quando nós cuidamos do nosso casamento pela nossa conveniência, cuidamos do nosso casamento apenas pelo entendimento secular, pelas coisas como estão sendo tratadas no mundo. O que é que o mundo está ensinando sobre casamento? O casamento é assim, não deu certo, você separa. Não deu, você arruma outro. Então eu vou fazer assim também. Eu lhe pergunto, quem criou o casamento? Não foi o homem não, você tem certeza? Quem fez o primeiro casamento? Então você tem que entender que quando Deus instituiu o casamento, Ele instituiu algo de valor para você. Porque Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Mas para que o casamento dê certo, irmãos, é preciso que esse talento, esse algo de valor que Deus criou, seja administrado exatamente da forma como Ele quer, como Ele criou. Por quê? Porque quem criou não foi você. Se fosse você que tivesse criado, você determinaria as regras de como o casamento funcionaria. Mas se não foi o homem que criou, e foi Deus que criou, é preciso que o homem administre o seu casamento, como Deus administraria o dele. Você já pensou isso, irmãos? Quando eu cuido dos bens de Deus, eu tenho que cuidar dos bens dele, como se Ele mesmo estivesse cuidando. Quando eu recebo a incumbência de Deus agora, para fazer algo para o reino de Deus, quando eu recebo de Deus um dom, um chamado e um talento, irmãos, eu preciso entender a responsabilidade que vem com isso. Por quê, pastor? Se não, irmãos, nós ficamos apenas pedindo a Deus que nos dê dons, que nos dê talentos, e Deus lhe dá. Porque a Bíblia diz que Ele distribui a cada um conforme a sua capacidade, mas diz, busquem os melhores dons. Então, se eu posso buscar, é porque eu posso pedir também. Vai ter dons que Ele vai me dar que eu não pedi. Mas vai ter dons que eu vou receber porque eu busquei e Ele me deu. A questão é, e depois que eu recebi isso, eu vou fazer o quê? Se eu entender que eu recebi esse dom para mim, e que esse dom é meu, eu vou administrar esse dom de acordo com o meu interesse. E se eu começar a ser cobrado por isso, olha aqui agora, eu posso voltar-me para Deus e dizer a Ele, Deus, eu não lhe pedi nada. Olha que perigo, irmãos, esse homem aqui, ele construiu agora dentro da sua mente um entendimento, porque todos que receberam seus talentos do seu Senhor, eles não escolheram os talentos, foi Deus quem deu, mas todos eles multiplicaram. Mas chega um desses, e ele diz exatamente que ele não multiplicou, que ele não fez nada. E ele vai dizer por quê, irmãos? Ele não fez isso. Você vai ver isso no verso 25.
ele vai dizer: eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Observe, ele diz, ele confessa ao Senhor: Senhor, o seu talento está aqui escondido, eu não fiz nada com ele. Por quê? Porque eu tive medo. Mas eu não estou compreendendo por que é que você teve medo. Porque o Senhor é um homem muito severo. O que é homem severo? É um homem justo, é um homem que vai me punir de forma dura. Eu não concordo com os seus critérios de punição. Quando alguém me diz que Deus vai me castigar, eu não concordo com esse entendimento. Por que é que Deus vai me cobrar para eu fazer a obra dele? Isso é injustiça, isso é severidade demais de Deus. Isso é severo. Eu não quero correr esse risco. Porque o Senhor colhe aonde o Senhor não plantou e junta aonde o Senhor não semeou. Irmãos, quem colhe aonde não plantou e junta onde não semeou é ladrão. Como é que eu vou colher o que eu não plantei? Eu sou o quê? Se eu chegar na sua terra, você plantou, eu entro lá e eu vou colher, eu sou o quê? O que é que vocês acham que eu sou? Me digam vocês. Mas a questão, irmãos, é exatamente eu compreender que quando esse pensamento ele entra na minha mente e eu começo a questionar agora a Deus e começo a dizer: olha Deus, eu não tenho tempo para estar fazendo a tua obra, eu não tenho tempo para cuidar da minha casa, eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, eu não tenho tempo para me dedicar à igreja. Irmãos, preste atenção, se eu não estou fazendo a obra de Deus, se eu não estou cuidando da minha casa, e se eu não estou cuidando dos meus filhos, onde é que eu estou gastando o meu tempo? No que é que eu tenho investido os meus dias? Ao que é que eu tenho me dedicado? Será que eu não estou buscando algo que se resume em comer, beber, casar e se dar-se em casamento? Será que eu não estou produzindo apenas frutos e obras terrenas do meu próprio interesse, vivendo apenas para agradar o meu próprio eu? Vivendo apenas para que eu possa ter uma vida melhor, vivendo apenas para que eu possa viver de forma mais confortável? E o que eu tenho feito para Deus? Ah, Deus, eu não tinha capacidade de fazer o que me disseram que era para eu fazer, eu entendi até que o Senhor um dia queria que eu fizesse, mas eu não tinha capacidade. Você está dizendo que Deus deu um talento a quem não tinha capacidade de desenvolver? Mas quando o pensamento, irmãos, ele é afetado, eu compartilhei com o Ministério de Louvor um vídeo essa semana, um vídeo de Charles Haddon Spurgeon, e o título dessa mensagem é: o inimigo mira a sua cabeça. Ele mira a sua cabeça. Quando você vai ver as armas e as armaduras que Paulo fala que nós devemos nos revestir, uma delas é o capacete da salvação. E eu tenho que revestir, sou eu quem tenho que buscar essas armaduras em Deus, para que a minha cabeça, irmãos, esteja blindada, ela esteja coberta. Porque se eu deixar a minha cabeça vulnerável, se eu deixar a minha mente vulnerável, o inimigo, irmãos, ele pode atingir a minha cabeça. E uma ideia que entre na minha mente, um pensamento que entre na minha mente, ele pode dominar todo o meu corpo e produzir sensações, produzir sentimentos. Qual foi o resultado daquele pensamento que aquele homem teve que os outros não tiveram? Por que é que eu tenho que trabalhar para Deus se Deus não me dá nada em troca? Por que é que eu vou fazer alguma coisa para Deus se Deus não tem feito nada por mim? Por que é que eu vou perder o meu tempo e gastar o meu tempo produzindo aquilo que não é meu? Porque o talento não é meu, o talento é do Senhor, e tudo que eu fizer para Ele eu não vou ganhar nada. Quem é Ele para que eu possa fazer alguma coisa por Ele, se Ele não tem me dado nada em troca? O que é que eu vou fazer com o talento dele? Eu vou guardar. Quando Ele aparecer, eu também não quero o que é dele, eu vou devolver exatamente o que Ele me deu. E vou responder a Ele que eu não fiz, escondi, porque eu tive medo. E a Bíblia diz que o resultado disso foi que aquele homem, ele recebeu não a recompensa, mas ele recebeu a condenação. Irmãos,
precisamos entender que Deus, nós quando aceitamos Ele, entregamos a nossa vida a Deus. Eu tenho repetido isso aqui na igreja, porque a igreja precisa se despertar nesse tempo, irmãos. Tem muitas áreas da nossa vida que elas estão paralisadas. Tem muitas áreas da nossa vida que nós estamos enfrentando derrota em cima de derrota. Tem áreas da nossa vida que nós não conseguimos avançar em nada. Eu lhe pergunto, o que é que adianta você sair da sua casa, vestir uma roupa bonita, passar perfume, entrar nessa igreja, sentar nesse banco, assistir um culto, ir-se embora, e você acha que porque você veio aqui e você simplesmente participou de um culto a Deus, é só isso que resolve a sua vida? Você acha que é só isso que vai fazer o seu Senhor se mover em seu favor e lhe confiar coisas maiores? Reflita. O que é que já está em sua mão, que tem valor? Pastor, eu olho para a mão e não consigo ver nada. Talvez tenha um anel de ouro, que está aí pendurado já há alguns anos, e que você olha, e você não vê valor nele. Por quê? Porque ele não é seu. Porque você não pode vender, você não pode transformar isso em proveito pessoal. Eu lhe digo que ainda nesse tempo, ainda nessa geração, ainda tem muita gente buscando os dons de Deus para seu próprio proveito. Tem buscado os dons de Deus apenas para promover os seus próprios interesses, e não os interesses de Deus. Mas o resumo de tudo isso, irmãos, é que quando eu administro bem a minha vida, eu glorifico o nome de Deus com a minha vida. Quando eu administro bem o meu casamento, eu glorifico o nome de Deus pelo testemunho do meu casamento. Quando eu dedico tempo para cuidar dos meus filhos, o nome de Deus é glorificado pela forma como os meus filhos são criados na terra. Quando eu administro na casa de Deus com responsabilidade os dons e talentos que Deus me deu, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, o nome de Deus também é glorificado através da minha e da sua vida, e o reino de Deus é estabelecido. Mas se eu não conseguir compreender que o dono de todos os bens é Ele, que o Senhor é Ele, que quem vai me dar a missão e quem vai me dizer o que eu devo fazer é Ele, e se quando eu receber a missão e o chamado, eu receber isso com peso, eu receber isso como encargo, ou enxergar que trabalhar para Deus é uma forma, entre aspas, de trabalho, no qual eu tenho que trabalhar o mês todo, e no final do mês o salário tem que estar na minha conta. Eu não entendo que o dom e o talento é dele, e tem que ser multiplicado para ele, e que se ele quiser me dar, ele vai me dar. Se ele quiser me dar mais trabalho como recompensa, eu vou receber exatamente mais trabalho como recompensa. Nós saímos da igreja e entendemos, irmãos, que muitas vezes a mensagem foi para alguém que estava do nosso lado, que a mensagem foi para alguém que não veio, que Deus estava falando com quem estava sentado atrás de mim. O cara chegava no recinto muitas vezes para comprar uma carteira de cigarro, estava lá um aviso escrito: esse produto contém não sei quantas mil substâncias, produz câncer, mata, dá todo tipo de problema. Ele deixava de comprar por causa daquilo? Por quê? Porque ele acha que só vai causar câncer nos outros. Ele acha que só quem vai morrer é o vizinho dele. Ele acha que o problema só vai chegar na casa dos outros. Ele acha que nunca é com ele. Ele acha que Deus sempre está chamando alguém para trabalhar. Deus está chamando o pastor. Deus está chamando a líder da intercessão. Nunca entende que é com você mesmo que Deus está falando, lhe perguntando nessa noite: o que é que você tem feito na minha obra? O que é que você tem feito pelas coisas que eu confiei a você, que para mim são coisas de valor? Não podemos nos conformar em levar apenas uma vida religiosa. Não podemos nos conformar e dizer: olha, eu sou crente. Você é o quê? Eu sou crente. Estou salvo, graças a Deus. E o que é que você entende desse contexto de crente? Eu vou para a igreja domingo. Porque ser crente para muita gente é isso, é ter que vir para uma igreja domingo. Você é o quê, meu filho? Sou crente.
Você é crente porque você não é outra coisa. E qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Quando é que você vê Deus? Qual é o seu encontro com Deus? Eu vou domingo de noite para a igreja. E durante a semana eu não posso ir. Eu tenho outros compromissos. E o que é que você está desenvolvendo daquilo que Deus lhe deu? Muito pouco, ou quase nada. Irmãos, estamos vivendo em um tempo em que as trevas estão avançando em uma velocidade muito grande. E que se a igreja de Deus não entender que é você mesmo que Deus quer usar na sua casa, que é você mesmo que Deus quer usar no seu trabalho, que é você mesmo que Deus quer despertar nesse tempo, a obra de Deus vai ficar sem trabalhadores, porque é muita gente olhando, é muita gente observando, é muita gente querendo ver o mover de Deus, é muita gente esperando na beira de um tanque o dia que o anjo vai descer para fazer alguma coisa. Mas é pouca gente, irmãos, que está disposta a pegar um paralítico e jogar dentro d'água. É pouca gente que está disposto a pegar um homem, botar nas costas, subir no telhado, abrir um buraco e descer ele para ter um encontro com Jesus. Será que alguém tendo um encontro com você, estando com você, conversando com você, você teria em si mesmo hoje a capacidade de revelar Deus através da sua forma de viver? A sua casa, ela é um canal para que Deus seja revelado através dela? O seu casamento é um canal para que o Espírito de Deus seja revelado através dele? Os seus filhos, a forma que você trata os seus negócios, a forma que você se conduz como cristão dentro da igreja? E nós precisamos, irmãos, nessa noite sair daqui com esse sentimento. Colossenses 3, verso 2 vai dizer: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que você não fez o que eu lhe mandei? Porque eu estava com medo. E por que você estava com medo, meu filho? Porque eu estava olhando as coisas de uma perspectiva humana. Eu estava entendendo que o Senhor mandou aqui eu trabalhar, mas como é que eu vou trabalhar para o Senhor se os seus métodos e a sua forma para mim, o Senhor é injusto. Eu vou colher, o senhor colhe onde o Senhor não plantou, o Senhor exige da gente trabalho sem recompensa. Mas você já entendeu, meu filho, que tudo é meu? Eu vou lhe dar exemplos humanos para encerrar, irmãos, e eu vou orar com você. Nós fazemos exatamente isso que esse homem disse aqui, quando nós entendemos o conceito de propriedade. Você trabalha o mês todo, no duro muitas vezes, dentro de um espaço. Você trabalha ali, você cria um produto, você vende um produto, comercializa, chega no final do mês, você vai encontrar uma pessoa que não contribuiu em nada, não foi lá um dia no serviço, lhe dá 10 minutos de ajuda. Vamos supor que você tenha colocado um hortifruti. Você acordou 3 horas da manhã, foi para a Ceasa comprar fruta, carregou nas costas, arrumou o hortifruti, botou veneno para o rato, teve que cuidar de tudo aqui, despachar, pegar o troco, lavar o negócio, jogar a verdura que apodreceu fora, ouvir grito de cliente, desaforo. Chegou no final do mês, você está ali, R$5.000 de lucro. Uma pessoa vai vir e você vai ter que entregar R$3.000 sem essa pessoa ter feito nada. E você, pastor, está me dizendo que eu vou fazer isso e eu vou achar que isso é justo? Eu estou dizendo que você vai fazer isso, você vai achar que isso é justo. Como, pastor? A partir de um entendimento simples. Se eu lhe disser que o dono do estabelecimento é essa pessoa, porque você entende que para essa pessoa você tem que pagar algo chamado aluguel, porque para usar o que não é seu, você tem que pagar. De quem é a terra? Eu li hoje aqui nessa noite para você. De quem é a terra? De Deus. Você usa a terra que é de Deus, você respira o ar que é de Deus, você explora a vida que Deus lhe deu, o corpo que Deus lhe deu. E o que é que você tem devolvido a Deus? Mantenham as coisas, irmãos, nas coisas que são de cima.
pensem não como quem é da terra, mas pensem como quem é do céu. Porque enquanto a minha mente estiver focada e voltada para as coisas terrenas, eu não vou conseguir desenvolver nada que é espiritual. Fique de pé nessa noite. Eu vou estar orando por você nessa noite. E eu quero que você apresente diante de Deus. Você não vai precisar sair do seu lugar. Você não vai precisar sair do seu lugar nessa noite. Mas eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você pense dentro de você, quais são as áreas da sua vida que você sabe que você já começou a desenvolver algo nisso e que estão infrutíferas. O que é que você tem feito que não tem dado resultado? O que é que Deus já lhe chamou para fazer que você não consegue fazer? O que é que você tem vontade de fazer para o reino de Deus, mas parece que nunca há uma oportunidade para você começar a fazer isso? E eu queria que você começasse a apresentar isso diante de Deus. É a sua casa, é o seu casamento, é um chamado que Deus tem para a sua vida, que você tem rejeitado. Mas Deus, eu não queria esse talento, eu queria aquele outro. Entenda, para você chegar naquele outro, muitas vezes você vai ter que desenvolver esse que Deus lhe deu primeiro. Para que Deus lhe chamou nesse tempo? Deus lhe chamou para ser homem? Seja um homem conforme a palavra de Deus. Deus lhe chamou para ser pai? Seja um pai conforme a palavra de Deus. Deus lhe chamou para ser profeta? Seja um profeta conforme a palavra de Deus. Deus lhe chamou para ser um ganhador de almas? Seja um ganhador de almas conforme a palavra de Deus. Mas eu vejo muitos ministérios nessa noite travados. Eu vejo muitos talentos enterrados. Pessoas que se decepcionaram. Procuraram pessoas para culpar. O meu ministério não deu certo por causa de fulano, cicrano e beltrano. Porque cicrano é fofoqueiro. Porque o outro não gosta de mim. Porque o outro arrumou um problema comigo. Todas as vezes que você vê na Bíblia problemas e conflitos, muitas vezes dentro de casa, e um irmão matando o outro, o problema não tinha nada a ver com o irmão, o problema às vezes tinha a ver com seu relacionamento com o pai. Você vê os irmãos de José querendo matar José, mas o problema não era com José, o problema era o relacionamento que eles tinham com o pai. Você vê Caim matar Abel, mas o que é que Abel fez contra Caim? O problema de Caim era com o pai. Era sobre entendimento, irmãos. Por que é que essas áreas da sua vida ainda não têm avançado? Por que é que esses talentos que Deus lhe deu, essas coisas de valor, entenda assim dessa forma nessa noite. Por que é que essas coisas de valor que Deus deu a você, elas não estão crescendo, elas não estão multiplicando, elas não estão avançando? Aonde é que no seu relacionamento com Deus, você tem deixado de buscar a força que você precisa para produzir aquilo que é espiritual? É a sua vida profissional que está estagnada? Veja homens de Deus na Bíblia, que eles foram os melhores naquilo que eles foram chamados a fazer por Deus, porque eles estavam sempre em comunhão com Deus. Espírito Santo de Deus, aqui nessa noite está o teu povo, meu Pai.